Bom dia, companheiras e companheiros, companheiros do Instituto Saci, da Rádio Cantareira, Bom do dia, programa Comunidade em Foco. Bom dia, Jussara. Bom dia, bom dia, Leilisa. Bom dia, Carlos. Bom bom dia, dia. Jabes. Bom dia a todos e todas. Gente, hoje é um dia muito especial. A gente está recebendo aqui o Carlinhos, já tá com a gente aqui, já tem vindo aqui no programa algumas vezes, e hoje a gente recebe a Elisa, que é uma professora de psicologia, né, Elisa? Você vai falar um pouco de você depois, e que esteve conosco durante todo o processo de pandemia, participando conosco, animando, ajudando a construir todo o combate que nós fizemos durante todo o período de pandemia. E todo esse processo, ele resultou num produto muito interessante que hoje a Elisa vai falar. Mas antes da gente passar aí a palavra para a Elisa, eu vou pedir para que cada um de vocês, a Jussara, o Carlinhos e a própria Elisa também, faça aí uma apresentação, fale um pouquinho, para depois a gente entrar propriamente. Quero agradecer a presença das pessoas que estão acessando o Facebook, o YouTube. Gente, muito obrigado. Quem tiver questões, perguntas para fazer, fiquem à vontade para fazer. Esse programa vai ficar no ar tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, quem não conseguiu ver hoje, quem não vai conseguir ver hoje, vai poder assistir quantas vezes quiser por meio do Facebook e por meio do YouTube também. Jussara, você quer começar? Vamos lá. Bom dia, ouvintes da Rádio Cantareira. Mais uma vez, estou aqui desde as 10 horas, mas agora sim, a partir desse momento, como a gente vinha falando, essa live tão importante, tão histórica, né, e significativa, sobre a construção que nós vamos falar hoje com a Elisa, com o Jabes, com o Carlinhos, né, com outros companheiros e companheiras que vão participar do nosso programa, sobre o livro Do Brasil à Brasilândia. Eu gostei do tema, viu? Do Brasil à Brasilândia. Eu acho que isso vai ser bem legal e nós vamos acompanhar. E só lembrando, Jabes, antes de passar a palavra, que o pessoal também pode interagir aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 973052000, né? Pode interagir aqui, a gente vai também conversando por aqui e mandando aí os recadinhos, beleza? Beleza. Carlinhos? Bom dia mais uma vez, Jabes do Instituto Saci, nossa Jussara da Rede Cantareira, a Elisa da PUC, que nos ajudou muito no nosso processo aqui da Rede Brasilândia Solidária. Estou muito feliz de voltar aqui ao programa. Bom dia a todos os ouvintes, todos aqueles que vão nos ver também depois pelo YouTube, pela internet. Eu estou muito feliz que nós acabamos de vir agora, né, Jabes, Jussara, de um encontro no sábado. Tivemos aproximadamente 100 pessoas, Elisa, aqui do nosso território, que vai da Anhanguera até o Limão, discutindo as desigualdades aqui na nossa região. E tem alguns dados, assim, importantes para a gente falar o quanto foi importante esse trabalho da Rede Brasilândia Solidária, o quanto que nós conseguimos, de fato, salvar vidas por essa unidade que nós tivemos. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos conversar um pouquinho mais. Lisa, uma satisfação receber você aqui para esse debate. Quero registrar aqui que seu papel durante o processo de organização do combate à pandemia foi um papel fundamental, viu? Nunca falei isso para você, mas quero dizer hoje que a sua interação, a sua obstinação, a sua vontade e o seu incentivo, eles foram cruciais, viu, para a luta e para o sucesso, que eu acredito que a rede cumpriu um papel fundamental. E você fazer todo esse esforço para colocar isso, garantir a história disso, escrever isso, realmente é fantástico, tá? Tá com você a palavra. Bom dia, Jabes, Carlos, Jussara, muito feliz de reencontrar vocês. E reencontrar, né, por ocasião da gente estar podendo tornar público esse processo. Eu sou professora no curso de psicologia, na área de psicologia social, na PUC São Paulo, e estou aqui, né, me apresentando. Para quem não conhece, a gente tem
uma parceria de longa data com o território da PUC São Paulo, com a Supervisão Técnica de Saúde da FOBrasilândia, e no contexto da pandemia, a gente foi entendendo que essa nossa entrada nos serviços, que é uma entrada que cumpre um papel de formação, um papel de apoio à rede, um papel de produção de pesquisas, ela se estendia às várias articulações com o território, com a comunidade, né? E sim, acho que, né, o Jabs aí faz o reconhecimento a mim, e eu estendo a todo esse coletivo da universidade, que reconheceu que a gente deveria, nesse momento, ampliar nossos laços e fazer aí a presença da universidade uma contribuição ao território, à comunidade. Então, nós seguimos aí, né, nas parcerias com a Brasilândia, e vamos conversar aí, né, sobre essa publicação, sobre o que ela representa nesse momento, sobre como ela nos ajuda a enfrentar os desafios que seguem também ao período da pandemia. Acho que muita coisa para a gente pensar sobre isso, e muito bom estar fazendo isso aí com vocês, que seguem analisando, né, o encontro de sábado era isso, né, uma análise da realidade do território hoje, certamente impactada não só pela pandemia, mas pelo desmonte das políticas no último período, e acho que é fundamental a gente seguir aí conversando, né, com essas várias pessoas e vozes e produções que estão aí enfrentando a questão da desigualdade no território. Perfeito. Elisa, gostaria então, como é que nós vamos trabalhar? Obviamente você foi uma das organizadoras desse livro, né? Então gostaria que você falasse desde o início, né? Como é que surgiu a ideia de se fazer esse livro, como é que foi esse debate, como é que foi essa construção, qual é o conteúdo desse livro, né? E como é que cada uma entidade aqui do território, cada pessoa vai poder acessar esse livro mesmo, e quais são as formas possíveis de acessar. Então, está com você a palavra, você tem um período, fica à vontade, a gente vai monitorando aí, nós podemos ficar aqui até que hora, Jussara? Qual o seu limite, Jussara? Às 11h55 minutinhos. Então, nós temos até às 11h55, então você tem um tempo razoável para falar. Depois, algumas considerações do companheiro Carlinhos e sua também, Jussara, que foi uma pessoa muito atuante também nesse processo, né? E esperamos aqui que o Fábio possa se desvencilhar dos compromissos dele e que ele possa vir também dar a sua contribuição. Então, Elisa, eu passo a palavra para você agora e nós vamos ficar aqui para te ouvir. Se você quiser que eu coloque a capa do livro, eu posso fazer isso, mas se você não quiser, aí você me fala o que você quer. Pode ser bom, sim. Pode colocar, fique à vontade. Mas é isso, né? Acho que vou contar para vocês que a gente, logo no início da pandemia Covid-19, estávamos ali às voltas, acho que era um momento que os serviços de saúde, né, estavam às voltas com todas as ações necessárias de contenção à pandemia, de atenção à população, e ao mesmo tempo a gente às voltas com toda uma reorganização da vida, né, num contexto político muito crítico, de desmonte das políticas públicas. Então era isso, né, enfrentar uma pandemia num período muito, muito difícil de retirada de direitos, e rapidamente a gente identifica, então, por essa parceria com o território, que a comunidade estava iniciando uma organização, que foi essa organização da Rede Brasilândia Solidária, com vistas a combater os efeitos avassaladores, né, da pandemia nesse território. A Brasilândia, naquele momento, figurava, né, aparecia todo o tempo nos jornais, nos espaços, como o Distrito de São Paulo com a maior incidência de mortes pela pandemia Covid-19, e certamente a gente tinha aí um conjunto de condições que nos faziam ter preocupações em relação a isso. Ao mesmo tempo, né, eu acho que não é à toa que essa experiência surge na Brasilândia,
porque a Brasilândia é também um espaço de muita resistência histórica, né? A gente sempre diz que a Brasilândia não à toa é chamada carinhosamente de Brasa, porque tem essa coisa do território quente, da produção de resistência, da produção de coletivo, enfim, que é muito, muito importante na história desse território. E a gente, então, se articula, né, como universidade, a esse movimento de resistência, e acho que a gente vai acompanhando, então, compondo ações com os serviços de saúde, mas também com a comunidade, com o território, enfim, ações diversas, né, nesse processo de enfrentamento da pandemia, desde as estratégias de difundir informações, até de qualificar as ações dos serviços de saúde, fortalecer estratégias de geração de trabalho e renda, enfim. E, Jabes, acho que a ideia da produção do livro, né, ao longo desse processo, a gente acho que já ao longo do processo a gente vai lidando e enfrentando algo que é muito próprio da história do nosso país, que é o apagamento, né? Que é a tentativa de destituir memória, né? De não produzir direito à memória, direito à verdade. E isso é algo muito importante que acompanha a história do nosso país, porque não ter acesso à memória, não ter acesso à verdade, é algo que é um processo de apagamento da história, que tem um impacto importante nas nossas possibilidades de luta, no reconhecimento dos nós críticos que nós enfrentamos na nossa sociedade e na possibilidade de fazer resistência. E acho que, num certo sentido, isso se reproduziu o tempo todo na pandemia, né? A gente enfrenta uma pandemia atravessados por um discurso negacionista levado adiante pelo próprio chefe de Estado naquele momento, por uma recusa em reconhecer os efeitos dramáticos da pandemia e da gestão que estava se fazendo da pandemia, né? Não só da pandemia, mas da gestão que se fazia da pandemia, da gestão das políticas naquele contexto. Então, era muito difícil, né, enfrentar a pandemia com esse processo de negação que tinha intenção, né, que tinha um projeto, tinha uma intenção política por detrás disso, e, ao mesmo tempo, com uma falta de transparência em relação aos reais impactos e processos, né, acho que isso era uma coisa que a gente notava muito naquele momento. É uma condição, acho que a gente foi compreendendo isso, era uma condição de saúde mental, a gente ter acesso à informação, acesso à verdade e participar coletivamente dos processos de enfrentamento, né? Então, poder dominar, conhecer o que estava acontecendo e poder intervir nesse processo era uma condição importante de saúde mental naquele momento. Então, não tenho dúvida que a produção do livro, ela reflete um princípio que nos acompanhou, né, e digo nos, me sentindo parte dessa história, que acompanhou essa luta que nós fizemos, que era assim, nós temos que produzir memória sobre isso, né, nós temos que registrar o que aconteceu, e nós temos que registrar o que aconteceu também como uma forma de mostrar as resistências e de nos dar pistas para os caminhos que a gente vai ter que reconstruir no dia seguinte, né? Que é o que nós estamos fazendo agora, né? Inclusive. Então, a ideia da produção do livro, ela caminha nesse reconhecimento de que a gente tinha uma gestão da pandemia muito atravessada, né, por essa produção de mentira, produção de informação falsa, produção de negação, enfim. E que esse desafio ia continuar, como de fato continuou, e que tinha importância a gente registrar esse processo. Então, o livro é um livro que começa falando sobre a importância disso, a importância de fazer memória, a importância de fazer registro histórico, que nós vivemos muitos períodos trágicos e violentos no nosso país, que são sistematicamente negados e apagados, né? Então, a gente nega o genocídio que fundou o nosso país, a gente nega o racismo
como um pilar fundamental da nossa sociedade, dizendo que vivemos numa democracia racial. A gente nega que houve ditadura nesse país, né? E deixa de reconhecer os crimes da ditadura e seus efeitos violentíssimos que impactam a nossa história, a nossa população, as subjetividades até hoje. E a gente viu toda uma política que mostrava assim: vamos negar o que foi a pandemia, vamos negar o que foi essa gestão de morte da pandemia, né? Vamos virar a página, vamos ser felizes, enfim. E acho que a gente foi então entendendo que era importante registrar isso. Então o livro começa fazendo uma discussão, né, sobre a importância dessa memória e desse registro histórico, e vai escolhendo então algumas dimensões dessa trajetória para serem contadas, para serem relatadas, né? Então, tem ali uma parte de registros e de memórias que tratam das experiências do território, né? Então, a experiência da Rede Brasilândia Solidária está lá contada, está lá relatado o que ela foi, o que ela significou, experiências de moradores, né, nesse processo, moradores que foram ouvidos, que tiveram suas histórias contadas. Então, isso está ali registrado no livro. Acho que a gente teve um esforço ainda importante de poder, e acho que esse esforço continua, né, o evento que vocês citaram aí de sábado, e essa produção é sobre isso. Então, assim, quais são as condições de vida que resultam neste momento na Brasilândia, né? A gente sai da pandemia com que realidade em relação às condições de moradia, em relação às condições de trabalho, em relação às condições de saúde, em relação às condições de vida no território, e sabemos, eu gosto sempre de frisar, que todas essas condições não foram impactadas pela pandemia como um fenômeno natural, pura e simplesmente, mas por uma política em curso, que foi uma política de retirada de direitos, de desmonte, né, de conquistas importantes produzidas aí ao longo da história. Então, tem um esforço aí do livro de falar também desse momento da política pública e do que ele representa, que condições de vida temos hoje na Brasilândia, né? E ao lado desse relato das resistências e das experiências e da condição do território, o livro traz também relatos das experiências e dos desafios enfrentados nos serviços de saúde nesse período, né? Então, acho que a gente tem ali relatos importantes, não só diretamente sobre como os serviços da atenção básica, da atenção à saúde mental, estavam fazendo a atenção à população em função da pandemia, mas de como esses serviços, que desmontes eles também vinham enfrentando e que resistências foram possíveis nesse processo, né? Então, acho que a gente tem ali capítulos do livro que trazem as experiências do serviço, mostrando o que os trabalhadores e os gestores puderam também construir nesse período, como possibilidades de projetos potentes, de projetos que significam aí, né, a resistência, que significam a defesa do próprio SUS, muito em disputa nesse contexto da pandemia. Então, acho que a gente tem muita satisfação, né, de poder construir isso, e de um jeito, sabe, Jabes, acho que isso é muito bonito, uma das coisas que eu mais gosto desse livro, e tenho muito orgulho de poder ter colocado aí a universidade a serviço dessa produção, é que ele não é um livro só de acadêmicos, né? A gente fez um esforço que era assim: nós da universidade vamos escrever, vamos convidar pessoas de outras universidades para escrever também, mas a gente faz questão que os trabalhadores desse território sejam também autores, de que os moradores desse território sejam também autores. Então, os nossos capítulos são capítulos que têm professores, que têm estudantes, pesquisadores que tiveram envolvidos com essa experiência, mas que tem lá, né, também como autores, lado a lado, trabalhadores, gestores e, sobretudo, moradores, militantes desse território que tiveram envolvidos com essa experiência. E acho que isso é muito importante, porque a gente precisa que essa história, né, que esse processo seja contado por essas muitas vozes que fizeram parte dele. E acho que, para encerrar e essa minha primeira fala, né, queria dizer que, para nós, o livro é um ponto
na verdade, ele registra, né, a partir de um recorte, evidentemente, tem muitas dimensões essa história, mas ele escolhe aí algumas cenas, alguns recortes, para registrar parte dessa história, e a gente acha que ele deve ser um instrumento para a gente continuar. A gente tem, né, enfrenta hoje um enorme desafio de reconstrução das políticas públicas, um enorme desafio das demandas que restaram aí de uma população impactada pela pandemia, por toda a mudança assistencial, né? A gente já termina a pandemia com serviços de saúde dizendo, nós ficamos aqui quase 2 anos às voltas do cuidado dos efeitos da pandemia e temos hoje 1000 demandas do território para atender. Os efeitos na saúde mental, as questões da juventude, as temáticas da violência, né? Então, acho que a gente tem, e os serviços fazendo isso, frente muito desmontados, né? E quando digo desmontados, impactados por uma política que acabou com o núcleo de apoio à saúde da família, por uma política que reorientou a atenção básica, por uma política que destituiu direitos. Então, a gente tem hoje, né, a temática da violência é uma temática importante no território, sempre foi, e é uma temática que se adensa no território como uma temática importante por conta de muitas violências que vão incidindo sobre a população por uma piora importante da condição de vida, né? Esse país voltou ao mapa da fome, e essa fome é localizada em territórios específicos, e a Brasilândia, sabemos, é um desses territórios. Então, a gente tem um enorme desafio agora, a vida continua no dia seguinte, né? Quando acaba a guerra, a vida continua no dia seguinte, e nós estamos aí nos levantando e reconstruindo com muitos desafios, porque a gente tem desafios relativos à gestão nacional, mas também desafios relativos à gestão municipal, né, nesse processo de reconstrução aí de políticas públicas no território. Então, a gente espera que essa memória, né, não apagar essa história e poder publicar isso como memória seja um instrumento de luta para mostrar assim, é daqui que nós partimos, né? É daqui que nós temos que construir. O livro está disponível para todo mundo que tiver interesse, está aí, né, na tela, então ele pode ser baixado gratuitamente pelo site pucsp.br, de Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Então, pucsp.br/educ, EDUC, que é o nome da editora, né, a editora da PUC São Paulo. Então, entrando nessa página, basta colocar Pode lá... repetir, título, Elisa, por favor? www.pucsp.br/educ, com C no final. E aí, entrando nessa página, tem lá o lugar de busca e basta colocar título do Brasil à Brasilândia, né, Jussara? Porque era justamente isso, assim, a gente entendia que tinha uma realidade mais ampla do Brasil, que estava refletida, o livro é sobre a Brasilândia, mas ele é sobre tudo isso que o Brasil viveu, né? Então, sobre este processo vivido pelo Brasil, contado, narrado a partir desse território que chama Brasilândia, né? Então é muito interessante, a gente ficou pensando nisso também, né? Esse território quente, esse território marcado por muita desigualdade, mas por muita resistência, que fala muito do Brasil, expressa muito sobre o que é o nosso país mais amplamente, né? Então é só colocar lá do Brasil à Brasilândia, que é a primeira frase do título, depois ele segue, né? Desmontes e resistências no contexto da pandemia de Covid-19, e ele pode ser baixado em PDF gratuitamente. Quem quiser adquirir o exemplar físico, é possível encomendar, e aí a editora cobra um valor para receber, né, para produzir e para encaminhar o exemplar físico do livro. A gente está organizando, então, o lançamento, como o Jabes falou, no dia 14 de dezembro, no fim da tarde, né, às 16 horas, e a nossa ideia é que seja um encontro não só dos autores, mas de toda essa comunidade, de todo esse território, né, de trabalhadores, de moradores, que resistiu, que arregaçou as mangas numa insistência pela vida, né? É preciso a gente reconhecer as muitas vidas que tombaram nesse processo, mas reconhecer que não tombaram sem a luta, sem a resistência, com a qual a gente deve continuar o nosso percurso.
Então, é isso, né? Queria dizer que a gente só organizou um livro, né? Só ofereceu à universidade para colocar no papel uma produção que é desse território, sobretudo, dos moradores e dos trabalhadores desse território, né? A gente só viabilizou com os recursos que nos cabem como comunidade universitária, que aprendeu muito com vocês, né? Nesse processo, a gente aprendeu demais. Vocês formaram muita gente nesse processo. Então, é isso, Jabes. Muito bom, muito bom. Antes da gente passar a palavra para a Jussara, para o Carlos, para os comentários, eu tenho alguns comentários também que eu gostaria de fazer. Quero registrar aqui a presença de diversas pessoas que aqui, vou citar algumas, vou citar o Serginho do Redes, canal Redes. Bom dia, amigos e amigas do Território Noroeste. Importante debate para as organizações e moradores do nosso território. Parabéns pela iniciativa, Serginho, Instituto Redes. Quero citar aqui a presença também da companheira Tereza, do Instituto Saci, da Letícia Jimenez também, da companheira a Natália, professora, que foi dirigente do CEL aqui no nosso território, está presente aqui, obrigado, Natália, da Solange, da Carmen Araújo, que é do MOVA, e a Carmen, inclusive, está aí na tela, ela faz uma pergunta que depois a gente podia ver como é que a gente consegue viabilizar essa pergunta que ela fala. Solange, não sei se eu já citei, mas, enfim, quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão nos ouvindo e participando conosco por meio do Facebook e por meio do YouTube, né? Eu vou passar agora a palavra para a Jussara e, em seguida, para o Carlinhos, para algumas perguntas, algumas observações, e depois a gente devolve para Elisa, para que ela possa respondendo, e aí, conforme o tempo, a gente continua o debate. O Carlinhos está aí também para falar, né? O Carlinhos e você, tá bom? Carlinhos. O Fábio disse que entrava daqui a pouquinho, ele deve estar chegando. Ele entrando, a gente abre rapidamente para ele fazer algumas considerações e a gente segue, tá bom? Eu acho que até o Carlos pode falar primeiro, porque só para introduzir por quê? Porque eu acho que o Carlos, ligado ao Metrópolis, tiveram um papel fundamental no processo da pandemia, com a contribuição de algumas pesquisas que foram feitas sobre a situação, e aí eu acho que a pandemia, ela desvendou algumas coisas, e que é muito importante a gente ouvir. Então, eu acho que Carlos primeiro, e só para registrar que a Ana Lúcia Contarelli e também o Marcelo Matiotti aparecem aqui, que estão aí acessado, ouvindo, acompanhando aí, acho que eles estão no site da rádio aqui, que dá para entender. Carlos, vamos lá? Obrigado, Jussara, que me cedeu a vez. Acho muito importante essa fala da Elisa, né, quando ela fala especialmente dessa parceria, né, dessa unidade entre a academia e o movimento social, né, que muitas vezes nos nossos campos a gente critica muito, o movimento social anda muito sozinho, a academia anda muito sozinho. Então, Elisa, queria aqui parabenizar você em nome de todos os companheiros da PUC São Paulo, né, das várias áreas, né, da psicologia, da economia, mas vocês mais ligados à área da psicologia do trabalho, vamos dizer assim, psicologia social, né, que vocês chamam, por essa parceria que vocês tiveram aqui com a gente, né, e parabenizar muito a Jussara e o Jabes, né, estavam junto conosco lá, me convidaram, aliás, para fazer parte da coordenação da Rede Brasilândia Solidária, e aí deu também para mim a oportunidade, apesar de eu estar aqui no território, de eu enxergar, ampliar os horizontes aqui, conhecer muito mais o território do que eu conhecia, né? Então acho muito importante isso que você fala. E só antes de falar aqui das outras coisas, comentário, queria registrar aqui também a presença aí de duas pessoas importantes, né? O Serginho, que já foi citado, Jabes, Serginho do Instituto Redes, parceirão nosso aqui, teve um papel fundamental na organização desse nosso encontro do sábado, né, e queria registrar também a Edna Marchini, que está aqui, a Edna Marchini do Instituto Ela, né, que tem
comigo e com a Jussara, feito uma parceria muito importante no debate aí das mulheres, especialmente aí da questão da pobreza menstrual. Então, saudar ela também que está nos ouvindo. E Elisa, você falou uma coisa muito importante, né? O registro, né? O direito a gente ter memória, de não apagar a memória. Então, o quanto é importante fazer não só o registro, porque muitas vezes registros tem muito, né? Mas a maneira com que se olha não é a maneira como a gente olha, como a gente viveu. Então, não só registrar, mas ter nesse registro o nosso olhar, o que nós pensamos deste registro, é fundamental, né? Para que fique guardado na memória, para que outras pessoas possam pesquisar, né? Você citou uma coisa que me emocionou muito, né? Tem gente que nega a ditadura. Por acaso eu fui o mês passado num velório lá no cemitério de Perus, e não tem como ir lá e não lembrar da vala, né, de Perus, né, daqueles corpos que foram jogados lá. Inclusive o último a ser identificado é um companheiro nosso, sindicalista bancário do Rio de Janeiro, né, Aloysio Palhano, né, lá do Rio de Janeiro, foi achado na vala de Perus, né. Então, se nós estamos hoje aqui, né, é que muitos, né, deram seu sangue para que a gente pudesse estar aqui. Então, acho também importante esse registro. E aí, entrando um pouco já no nosso debate, eu achei que foi muito importante o que a Rede Brasilândia Solidária fez. Ela juntou várias entidades do território, e ela foi muito importante para a gente, apesar do risco que nós corremos na pandemia, a gente não abrir mão de fazer a mobilização, né? O Fábio teve um papel muito importante, né, junto com as companheiras das UBSs, né? A gente pegava o carro de som das entidades que emprestavam, subíamos no carro de som e dialogávamos com a população, pedindo, ó, na medida do possível, fique em casa, use máscara, né? Quantos e quantos, não sei se era Blitz, que a gente dava o nome, eu não gosto muito desse nome, mas a gente juntava, né? E éramos nós, né? O pessoal das UBSs, a polícia militar, o pessoal da prefeitura. A gente, inclusive, conseguiu unir, né, todos os entes aqui, inclusive do Estado, para fazer este diálogo, né. Eu lembro, inclusive, de uma discussão interna nossa, acho que a Elisa estava, se a gente faria ou não uma passeata para a gente pedir para que abrisse o Hospital da Brasilândia. As pessoas morrendo, o Hospital do Penteado aqui não estava conseguindo atender todo mundo, e o hospital pronto, aqui do lado, né, a 1,5 km, e foi fundamental aquela atividade que nós fizemos, fomos para a rua, né, e a nossa passeata, ela tinha que respeitar, né, 1,5 m, né, ali de cada um, né, a preocupação grande, e foi muito importante para a gente poder fazer essa mobilização. Várias lives que nós fizemos, né, as mulheres aqui que distribuíram máscaras, né, a própria Edna Marchini, que é lá de Santana, ela juntou recurso, né, a gente entregou para a gente, ela deu tecido, e tantas outras pessoas, e as senhoras aqui produziram as máscaras, né. A Jussara falou do Metrópolis, né, o nosso observatório social. Nós produzimos um documento sobre a questão econômica e social aqui, o impacto no Covid. Isso foi fundamental, que a gente mandamos para o banco da Ecoval, e eles doaram 100 mil máscaras, né. Então, foi muito importante. Está aí a passeata, né, Jabes, que nós fizemos. Bom que você resgatou aí. Então, a gente conseguiu, apesar de toda a dificuldade, também mobilizar. E para ser mais breve aqui, eu queria dar alguns dados que nós apresentamos no último sábado, né. A gente tem aqui no território, né, a Brasilândia é o território que mais tem na cidade de São Paulo moradias em favelas. 25% das moradias estão em favelas. Então, como é que você ia garantir o distanciamento, né? A gente sabe que são dois cômodos no máximo, com 8 pessoas, e essas pessoas são trabalhadores que tinham que sair para poder ganhar o dinheiro, que eles não tinham emprego com carteira, né? Se eles não saíssem para vender alguma coisa, para produzir, ou inclusive para limpar as nossas casas, né, o dinheiro não entrava. Então eles tinham que sair, se arriscavam. E aí a gente viu que a Brasilândia, como a Elisa falou, era o bairro que mais morriam pessoas por Covid. E aí a Jussara, eu apresentando os dados, né, agora da Rede Nossa São Paulo, né, e estou com eles aqui, o número de pessoas que morreram por conta da Covid em 2021 na Brasilândia corresponde a 26,5% do total de óbitos.
E aí a gente vê que o Limão, a Cachoeirinha, a própria Freguesia do Ó, a Casa Verde, a Anhanguera e Perus tiveram um índice maior, né, de óbitos por Covid do que o nosso. E aí a Jussara está perfeita, com certeza foi a mobilização que nós fizemos, né, o fato da gente reunir todo mundo, pegar as máscaras, né, essa solidariedade que teve, pedir, orientar, foi fundamental, né, para a gente sair hoje e dizer que nós não somos o bairro aqui em São Paulo onde mais perdemos vidas, né? Isso foi fruto, com certeza, dessa nossa atividade, né? Então o Jabes está passando aí vários slides do nosso documento, das nossas passeatas, e eu acho que isso é importante, né? E aqui no nosso território, né, a gente na pesquisa que fizemos, metade da população é mulheres, metade da população são negros e metade da população é jovem, muito diferente, né, dos outros bairros, né, como, por exemplo, o Alto de Pinheiros, que tem 6, 7% de negros, não tem nenhuma moradia em favela, a população jovem é só 1/4, né, então aqui o território, ele é diferente, apesar da gente viver na mesma cidade. E para finalizar, esse encontro nosso do sábado tirou 3 encaminhamentos super importantes. Isso é fruto da Rede Brasilândia Solidária. Mas nós tiramos, né, constituímos no sábado um fórum de políticas públicas da região noroeste, né, fundamental para a gente unificar e cobrar do poder público políticas públicas inclusivas. Nós tiramos também de fazer aqui, Elisa, o mapeamento da economia solidária. A gente sabe que economia solidária não é um trabalho precário, então nós vamos aqui fazer um curso de economia solidária e no nosso território vamos organizar esses trabalhadores para que tenham uma remuneração e um trabalho digno, e nós vamos também fazer, a terceira coisa, um curso para a gente aprender a conhecer o orçamento público, para a gente disputar esse orçamento e fazer com que a vida aqui no nosso território seja melhor. Inclusive, ontem eu já tive uma reunião com o Instituto TID Setúbal, né, e mostrei a pesquisa, e depois a gente, no outro momento, Jabes, Jussara, a gente fala sobre isso, mas vai sair também uma parceria muito importante do nosso observatório, da Rede Brasilândia Solidária, com o Instituto TID Setúbal, tá bom? Então, queria parabenizar todo mundo aí e saudar o Fábio, que também chegou aí na nossa live. Obrigado. Okay. Bom, gente, como o Fábio acabou de chegar, eu vou passar a Jussara, tudo bem? Você aguarda um minutinho ou você quer falar antes? Vou passar para o Fábio, para ele fazer aí a sua saudação e fazer alguns comentários que ele julgar pertinente, para a gente ir dando continuidade aí. Meu camarada Fábio, que foi um dos articuladores mais importantes desse processo da Rede Brasilândia Solidária. Não esqueço, eu não podia sair de casa, porque com comorbidades e tudo mais, a gente ficou pilotando de casa as redes sociais e as outras atividades, mas quem ia para a rua, para cima dos caminhões e que mobilizava toda a comunidade local era você, Fábio. Bom dia a todas, bom dia, Jabes, bom dia, Carlinho, bom dia, Elisa, bom dia, Jussara, e todos que estão aí nos acompanhando. É um momento especial esse nosso, de estar aqui falando do lançamento do livro do Brasil à Brasilândia. Estava acompanhando desde o início, estava na rua, e falar que é uma das experiências mais bem-sucedidas que eu tive a oportunidade de conviver e de viver, por conta que todo mundo era muito importante e todo mundo contribuiu de forma muito intensa, cada um com a sua característica. Não tenho dúvida que nós demos uma contribuição muito grande para evitar muitas mortes, mas também para mostrar o quanto que a sociedade civil organizada é potente, e é potente, inclusive, para dialogar com o poder público, porque eu sempre faço uma diferença, uma distinção entre governos, e governos, para mim, são as pessoas que estão ali eleitas ou em cargos de confiança, e o Estado é essa estrutura burocrática importante que faz acontecer.
profissionais da assistência, da saúde, da educação e todas as outras áreas. Então, eu queria aqui, primeiro, agradecer essa oportunidade desse aprendizado. Lembro da live, lá uma das primeiras, lá com o Chico Itra, falando sobre a importância do trabalho em rede, e todo o trabalho que foi feito. Falar da importância que será esse dia 14 de dezembro. Eu sou um entusiasta desse dia, acho que tem que ser um dia histórico, né, de um momento histórico, e temos que fazer com que todo o complexo de esporte estará reservado para essa atividade, então, um complexo grande, então, quem puder ir lá na segunda-feira conhecer e para a gente pensar junto como fazer, mas temos que fazer com que a Brasilândia, o nosso território, se aproprie desse dia e se aproprie desse espaço. Entendeu? Então, todos os moradores, todas as lideranças, todos os profissionais que atuam na área têm que entender que esse é um momento deles, não é um momento de lideranças, de estrela, é um momento do povo da Brasilândia. E queria só fazer 2 registros rápido. O primeiro é que agora de manhã eu estava lá na UBS Jardim Vista Alegre, por conta que é o nosso objeto aí de desejo pessoal e de um nosso coletivo, de fazer com que aquela unidade de serviço tenha condição de trabalho para os profissionais que ali atuam e que atenda com dignidade aquela população. Não é possível ter uma unidade de saúde que toda vez que chove enche de água, e uma coisa horrível. Nós entendemos que no período da pandemia construímos um diálogo muito importante com a Secretaria de Saúde, o que a gente chama aqui de Alto da Brasilândia, com a Rede Brasilândia Solidária, e fruto disso temos a UBS Santo Dias pronta para ser inaugurada, temos a reforma da UBS Silmaria iniciada, R$1.300.000. Temos o início da obra da UBS Jardim Brasília iniciada, uma luta de 20 anos. Temos o prédio para a implantação da UBS Jardim Damasceno, alugado no processo de implantação, outra luta de 30 anos. Isso muda radicalmente a saúde básica do Alto da Brasilândia. Nós estamos falando de 2 unidades novas, uma ampliação de uma terceira, com uma capacidade de atendimento imensamente maior, com a cobertura de 100% do território. E agora vamos colocar toda a nossa energia lá na UBS Jardim Elisa Maria, para melhorar as condições lá. Por último, 2 informes, já aproveitando de uma vez só. Um é convidando todo mundo para se engajar na luta do Parque Freguesia do Ó Brasilândia, que liga aqui o Jardim Paulistano ao Morro Grande, a todo esse eixo aqui, a área da antiga Pedreira, a minha luta prioritária. E a segunda é como que a população de Taipa, Jaraguá, Coab Brasilândia, Coab de Taipa, Jardim Paulistano chegará ao metrô Brasilândia. Então, para isso, entendemos e lutamos para que o metrô se estenda até a Coab de Taipas. Então, lutas importantes para transformar e dar oportunidade ao nosso povo. Obrigado. Beleza, Fábio. Gente, olha, você vê, 1 hora não dá para fazer nada. Ô, Jussara, nós vamos ter que aumentar o horário desse programa, viu? Jussara, vamos fazer ele 2 vezes. Então, são 11 horas e 48 minutos, né? E aí você tem os seus comentários, Jussara, e aí a gente já passa imediatamente para a Elisa, para ela fazer os comentários em cima do que as pessoas falaram. Eu praticamente vou ser bem breve, porque eu acho que tudo que foi falado aí, né? Eu só queria dizer o seguinte, que foi muito bom ter contribuído no processo de organização da rede, né? A gente coloca esse tema quando fala resistências, a história de resistência, a gente também teve muitas resistências,
entre nós mesmos, né? E a gente foi vencendo isso na questão do diálogo, né? Isso é muito importante, eu acho que foi um processo bem educativo. Ô, Elisa, sabe quem está aí nos ouvindo? Fernando Altmaier, lá do seu grupo, está aí na escuta. Obrigado, meu amigo, né, lá da PUC, né, acompanhando a gente. Mas é isso. Eu acho que agora o lançamento desse livro, como a Carminha colocava aí no nosso chat, né? A gente, com a organização aí do Centro de Memória Brasilândia, esse livro vai ficar aqui, né, de memória, né, para todos os que virem para cá após nós, né, ter esse relato de que um grupo de pessoas, né, conseguiu articular durante a pandemia uma resistência grande, né, evitar. Eu acho que isso, para mim, não tenho dúvida, vou falar em todos os lugares, e eu tenho convicção disso, que nós evitamos a morte de muita gente aqui no território. E a pesquisa da Rede Nossa São Paulo comprova isso. Isso. E muita gente que iria perder a vida, que são pessoas pobres, vamos colocar pobres, mulheres negras, mulheres trabalhadoras, né, pessoas idosas, porque todo mundo sabe que o nosso território aqui, principalmente o distrito de Brasilândia, é um dos distritos com maior adensamento demográfico da cidade de São Paulo. Então, é por aí que você vai. Eu lembro que nós conversávamos entre nós, se continuar nesse ritmo, né, nós vamos perder muita gente aqui. Né? E cada um de nós fazia os nossos argumentos. Os espaços das casas são pequenos, não tem como a pessoa fazer isolamento, e aí eu acho que o poder público, por mais que tentou ser parceiro, mas eu queria só registrar, deixou muito a desejar, né? Nós ficamos aí muito tempo sem saber direito o que o poder público queria, né? E até a gente evitou a história de ser implantado aqui na região mais um hospital de campanha, que a gente sabia que naquela época os hospitais de campanha eram implantados sem licitação, né? E até hoje a gente sabe dos desvios que teve por aí, e nós conseguimos, então, fazer esse equipamento, como falou o Carlos, né? Um hospital de referência aqui no território, pronto, montado, né? Fechado, né? Era um crime contra a comunidade. E demorou bastante, né? O poder público esperou morrer bastante gente para depois atender aí a reclamação da comunidade e colocar esse hospital em funcionamento. Eu acho que colocou os trabalhadores da saúde, né, principalmente os médicos das UBSs, os médicos dos pronto-socorros, né, os agentes comunitários, essas pessoas que trabalhavam diretamente com as pessoas, colocou esse povo em perigo o tempo todo, né, porque não tinha-se um protocolo de cuidados com isso, né, ele estava tentando procurar e a gente viu que cada dia tinha uma informação diferente. Então, acho que isso a gente precisa também registrar nesse nosso processo. Então, não foi tudo paz e bem com o poder público, não, mas a gente pode dizer que foi tranquilo a nossa relação com os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, com os trabalhadores e trabalhadoras da educação, né, com os trabalhadores e trabalhadoras de outros equipamentos que fizeram de verdade uma parceria aqui no território, e aí a gente junto conseguiu evitar, né, a morte de tantas e tantas pessoas que hoje estão aqui no meio de nós, que estão aqui com a gente. Nossa, também, né? E aí, mais uma vez, assim, só destacando a presença do Fábio Ivo na nossa equipe, né? Como ele era o mais jovem, mais corajoso, né? O Fábio ia para a rua, então a gente quer agradecer. Eu, presidente, quero agradecer. Todo dia eu agradecia, disse, ó, Fábio está lá, na nossa equipe, eu com minha mãe, com uma outra pessoa em casa, não podia me arriscar, mas mesmo assim a gente criou aí coragem, foi em alguns momentos para a rua, né, Jabes também, Carlinhos também, então assim, nesse sentido, cada um com suas limitações fez a história aqui no território. Beleza? Elisa, vai lá. Muito bom, gente, ouvir vocês. A gente tem né, depois disso tudo, acho que só queria dizer que eu acho que é muito bom ver o que está se construindo, né? É muito bacana a ideia de um fórum de políticas públicas no território. Quero dizer da nossa disposição para compor, né? Aproveitando que estamos aqui, acho que a gente tem que marcar aí uma conversa, uma reunião, porque a gente segue nos serviços e, enquanto universidade. Eu acho que seria muito importante a gente não perder essa articulação com essa organização mais viva, né, do território, que é super importante, que o serviço está ali às voltas com 1000 demandas, 1000 procedimentos,
mil questões nesse momento, que muitas vezes dificulta a possibilidade do serviço do seu cotidiano estar articulado a essas articulações da comunidade. Então, acho que a gente pode se colocar à disposição, né, de fazer essas pontes, essas articulações. Muito boa a ideia do Fórum de Políticas Públicas, e quero falar da nossa disponibilidade, né, de compor, e assim também a questão aí da economia solidária, das mudanças, dos movimentos aí no campo da saúde. A gente tem, acho que contar, né, que depois aí dessa trajetória, a gente tem lidado com algumas demandas que vão aparecendo. Alguém falou aí, colocou o comentário da questão da violência, é um tema que a gente tem trabalhado muito na atenção básica nesse momento, investido, né, na parceria com a universidade para qualificar os processos de atenção à situação de violência. Acho que a gente tem investido com movimentos do território, de organização dos trabalhadores, que tem tentado fazer avançar a política de saúde da população negra, num território majoritariamente negro, né? Então, a gente vem investindo aí, junto com os trabalhadores do território, nos avanços dessa política, dizer da nossa disposição de abrir outras frentes, aí compor com vocês outras frentes de trabalho a partir desses processos que vocês estão acompanhando, construindo, produzindo, né? E é isso, gente. Acho que muito bonito, né? Ver esse processo que vocês vão contando, que vai mostrando assim, tem ainda muito mais a contar. Só queria dizer isso, né? Quando vocês vão falando, relatando, tem assim um pequeno fragmento ali naquele livro, né? E é uma história muito rica e muito dura, mas também muito rica nas possibilidades, nas construções, efeitos que a gente só vai perceber um tempo depois. Então, acho que a gente tem muito mais a dizer, muito mais a publicar, muito mais a produzir sobre isso, e coloco aí a universidade à disposição para que a gente possa seguir construindo as análises, os registros de tudo isso que vocês estão falando, e que é importante construir como conhecimento, né? Que a gente possa produzir conhecimento a partir dessa experiência e dessa história. Perfeito, gente. Eu acho que com isso a gente vai finalizando aí. Quero passar rapidamente para o Fábio, porque já estamos a 1 minuto atrasado. Então, primeiro, obrigado, Elisa. Muito bom ter você aqui. A gente continua, porque eu não consegui fazer uma pergunta. Veja bem, então a gente quero voltar depois do dia 14, de repente a gente conversa. Obrigado, Fábio. Obrigado, Carlos. Obrigado, Jussara, Rádio Cantareira. Essa iniciativa que tem tudo a ver com os direitos sociais, com o artigo 5º, que é um pouco esse programa, tem esse objetivo. Então, passo aí rapidamente, eu não sei se tem tempo ainda, Jussara, para a gente deixar que cada um dê pelo menos um tchauzinho e a gente vai finalizando. Ok, podemos sim. Estou segurando a programação aqui. Vai lá, Fábio, rapidinho, depois o Carlos. Queria agradecer a todos, bom dia a todos, e falar que antes de estar aqui, eu estava na IMF-CEL paulistano, organizando lá com a diretora, os professores e os alunos do Imprensa Jovem para cobrir o lançamento do livro. Maravilha, beleza. Carlos? Bom, agradecer mais uma vez você, Jabes, Jussara, todo o povo aí da Rádio Cantareira. Um prazer muito grande rever a Elisa, e tenho a certeza, Elisa, que nós vamos querer fazer essa conversa aí para a gente discutir políticas públicas aqui, né? Vamos fortalecer ainda mais esse caminho. Um abraço para o Fábio, né, que foi o grande garoto propaganda na rua dessa nossa rede Brasilândia Solidária, e aproveitar e agradecer a todo mundo que esteve com a gente lá no sábado e dizer que a luta continua e que quem quiser caminhar com a gente, as portas estão abertas. Um grande abraço a todos e todas. Gente, terminando aqui, obrigado o pessoal que esteve no Facebook, o pessoal que esteve no YouTube, e daqui a 15 dias nós vamos ter o companheiro Serginho conosco aqui, o Serginho do Redes. Como chama lá a entidade dele mesmo, Carlinhos, que eu nunca lembro? Instituto Redes. O Instituto Redes. O Carlinhos está aí tentando acertar os seus horários, já estou anunciando aqui, ele vai ter que vir agora, não tem jeito, mas daqui a 15 dias ele estará aqui conosco. Grande abraço a todos aí, tenham um bom dia.
Ok, gente, então a gente agradece a participação de todos, o Jabes que ajudou a articular essa live, Elisa pela sua participação, Carlos, Fábio, e a gente vai encerrando aqui a transmissão do nosso programa. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.